Imagine estar em meio ao caos. Vozes externas gritam o que você deve ser, o que deve fazer, como deve agir. Enquanto isso, uma única voz, suave, quase imperceptível, sussurra algo completamente diferente. Essa voz não vem do mundo lá fora. Ela vem de dentro. Ela não exige, não impõe. Apenas convida. E quase sempre, ela é ignorada. Porém, aqueles que a escutam, mesmo em meio ao barulho do mundo, quase sempre tornam-se os que deixam legados eternos. Porque os verdadeiros conquistadores, os que transformam ideias em impérios, derrotas em vitórias, e silêncio em revolução, aprendem a escutar uma voz que ninguém mais ouve. Que tipo de sabedoria existe nesse eco do silêncio, e por que ele só é acessível aos que ousam parar para escutá-lo? Desde os tempos mais antigos, os maiores líderes e visionários sempre apontaram para uma direção interior. Napoleão Hill, em quem pensa, enriquece, não deixou dúvida: o poder começa no invisível, dentro da mente disciplinada e alinhada com um propósito definido. Mas esse poder não grita. Ele sussurra. É o eco de um pensamento persistente, de uma fé inabalável, de uma decisão tomada no secreto do coração. Thomas Edison, por exemplo, não se tornou o inventor da luz por apenas buscar respostas técnicas. Ele se trancava em silêncio por horas, conectando-se com um fluxo interno de ideias, algo que ele mesmo chamava de inteligência superior. Era no silêncio que ele escutava o que a lâmpada ainda não dizia. Nikola Tesla, ele afirmava que os pensamentos mais elevados não vinham do raciocínio lógico, mas de um campo superior de consciência, algo que ele acessava quando se retirava do mundo e mergulhava no interior de sua mente. Você percebe? Os gênios não apenas pensam diferente. Eles escutam diferente. O silêncio, para eles, não é ausência de som. É presença de direção. O próprio Napoleão Hill destacou a importância do que ele chamou de inteligência infinita, acessível somente àqueles que silenciavam as vozes da dúvida, do medo e da opinião alheia. Esse conceito pode parecer místico, mas na prática é profundamente estratégico. Quanto mais barulho ao redor, mais valiosa se torna a habilidade de escutar a própria essência. Moisés, no deserto, encontrou Deus não no estrondo de um trovão, mas numa sarça que ardia em silêncio. Elias, o profeta, ouviu a presença divina não no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. A mensagem é clara: a verdadeira direção raramente vem do barulho. Ela habita o silêncio. E como isso se traduz em nossas vidas hoje? De que forma o eco do silêncio se manifesta? Veja, quando você sente dentro de si um chamado para algo maior, quando sua alma se incomoda com a mediocridade, quando tudo fora parece estar indo em uma direção, mas dentro de você há uma inquietação, um clamor por outro caminho, isso é o início da conversa com o invisível. Não é superstição. É um padrão. Você já reparou que as decisões que mais mudaram sua vida não foram tomadas com base em gritos ou aplausos externos? Foram decisões solitárias. Momentos em que algo dentro de você foi mais forte do que todos os argumentos de fora. Esse é o território sagrado da mente guiada pela fé, pela convicção e pelo propósito definido. Agora, pare e pense. O que acontece dentro de um homem que escuta uma ideia que ninguém mais ouve e insiste nela até que o mundo inteiro precise reconhecê-la? O que faz alguém abandonar o certo, o seguro e o visível, para seguir um sussurro interno, como quem atravessa um deserto guiado apenas pela fé? Por que tantas pessoas fracassam por escutarem demais o barulho dos outros e tão pouco o silêncio de si mesmos? A resposta está neste poder oculto que Napoleão Hill tentou revelar, não com gritos, mas com método. Ele ensinou que existe um sexto sentido, uma espécie de ponte entre o mundo visível e o invisível, e que só se manifesta depois que você treina sua mente com propósito, fé, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação e decisão. Percebe? Não é mágica. É estrutura. Mas essa estrutura só floresce no silêncio, o campo fértil onde o propósito se revela e as ideias brotam. Imagine que você está em um barco, no meio do oceano. Há uma tempestade. As ondas são as opiniões dos outros. Os trovões, os seus medos. Os ventos, as pressões da sociedade. Tudo fora de você grita. Mas lá no fundo, há uma bússola. Um ponteiro interno. E ele aponta para um único lugar, o seu destino. A maioria ignora essa bússola. Fecha os olhos. Tenta nadar conforme a correnteza. Mas os grandes, aqueles que constroem impérios, que revolucionam épocas, que inspiram gerações, eles confiam no ponteiro. Mesmo quando não enxergam a terra firme.
mesmo quando todos dizem que é loucura. Eles seguem a voz que ninguém ouve. Você está disposto a fazer isso? Está pronto para silenciar o barulho do mundo e começar a escutar o sussurro do seu próprio chamado? Porque esse é o começo de toda verdadeira grandeza. Não no aplauso, não na multidão, mas no silêncio de uma convicção interior que se recusa a morrer. O eco do silêncio não é ausência de direção. É a presença de uma rota superior. Os que aprendem a escutá-lo moldam o destino. Os que o ignoram seguem multidões, mas nunca descobrem seu propósito. Napoleão Hill nos avisou: tudo aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas ele também disse: a fé é o único antídoto para o fracasso. E onde nasce a fé, se não no silêncio da alma? Os grandes vencedores da história não começaram com gritos, mas com sussurros. Com uma ideia insistente, repetitiva, incômoda, que ninguém mais levava a sério. Eles escutaram essa voz. E por isso, o mundo teve que escutá-los depois. E você? Vai continuar ouvindo o que todos dizem, ou vai dar ouvidos à voz que te chama no íntimo? Se esse conteúdo falou com você, se algo dentro de você despertou ao ouvir essas palavras, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa lembrar que o verdadeiro poder nasce no silêncio. Estamos apenas começando essa jornada profunda pelos princípios que mudam destinos. A voz que te chamou até aqui tem mais a dizer. Você está ouvindo? Você já reparou que, quanto mais uma pessoa enxerga longe, mais sozinha ela costuma ficar? Não porque queira, mas porque, inevitavelmente, ver o que ninguém vê é também carregar o fardo de não ser compreendido. E esse é o preço oculto da verdadeira visão. Poucos falam sobre isso, mas todos os grandes visionários pagaram caro por enxergar além do horizonte imediato. Eles tiveram que abrir mão da aprovação momentânea, enfrentar o julgamento de muitos e seguir firmes mesmo quando tudo ao redor dizia que estavam errados. Este é o ponto onde o caminho da mediocridade e da grandeza se separam. Porque enquanto muitos vivem com os olhos fixos no presente imediato, os poucos que ousam mirar no futuro precisam suportar o peso de caminhar sozinhos por um tempo. A verdade é que, para cada pessoa que aplaude um visionário depois que ele vence, existem 100 que o chamaram de louco durante a jornada. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Lembre-se de Noé. Ele ouviu uma direção divina para construir uma arca gigantesca em um tempo em que nunca havia chovido daquela forma. As pessoas riam. Chamavam-no de insano. Você está construindo um navio no meio do nada. Zombavam. Mas Noé viu o que ninguém via. E quando a chuva caiu, todos os que zombaram de sua visão se afogaram no próprio desprezo. Visionários como Noé têm algo em comum. Eles têm fé. Mas não uma fé cega. É uma fé que vê antes de se tornar visível. Eles acreditam não porque já aconteceu, mas porque a convicção interna grita mais alto do que a dúvida externa. E isso é um ponto-chave na construção do sucesso, como ensina Napoleão Hill. No livro Quem Pensa, Enriquece, Hill fala sobre o poder da fé aplicada à visão. Ele descreve que as maiores conquistas da humanidade foram realizadas por pessoas que tinham uma imagem clara do futuro dentro de si, mesmo quando todos ao redor diziam que era impossível. Hill afirma que o que mantém essas pessoas firmes não é a força física ou os recursos financeiros, mas a força de uma ideia, alimentada pela fé, fortalecida pela persistência e conduzida pela decisão. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram: a visão te separa. Quando você decide enxergar além, também está decidindo se afastar do óbvio. Quando escolhe construir algo que ainda não existe, está abrindo mão do conforto de andar com a multidão. A multidão ama o agora. Ela teme o desconhecido. Ela rejeita aquilo que não pode controlar. Por isso, quando alguém surge com uma visão diferente, a primeira reação é resistência. Isso aconteceu com muitos outros além de Noé. José, por exemplo, teve sonhos grandiosos ainda jovem. Viu-se governando, viu sua família se curvando diante dele. E por isso foi rejeitado pelos próprios irmãos. Jogado numa cova. Vendido como escravo. Esquecido na prisão. Tudo isso por causa de uma visão. Mas mesmo nesses momentos de escuridão, José nunca desistiu daquilo que havia visto. Esse é o teste que separa os verdadeiros visionários dos sonhadores passageiros, a capacidade de manter a visão mesmo quando tudo ao redor colapsa. Porque haverá fases em que nada fará sentido, onde os resultados não virão, onde a solidão será sua única companhia. Mas aquele que tem visão sabe,
toda a escuridão é passageira. E é no invisível que se constrói o inevitável. Napoleão Hill reforça isso quando fala sobre a importância de um propósito definido. Ele afirma que toda pessoa bem-sucedida que entrevistou tinha clareza sobre o que queria alcançar, mesmo que ainda não soubesse exatamente como chegar lá. A visão clara do destino final era o combustível que os mantinha firmes durante as tempestades. E aqui vai um alerta poderoso: se você deseja ser grande, se deseja realizar algo realmente significativo, precisa se preparar emocionalmente para essa jornada solitária. Porque nos primeiros passos, você não terá aplausos. Terá silêncio. Terá dúvidas. Terá portas fechadas. Mas é exatamente aí que você deve persistir. O mundo não está esperando mais um seguidor. Está esperando alguém que ouse ser líder. Mas o líder não é aquele que fala mais alto, e sim aquele que vê primeiro. E para ver primeiro, é preciso sair do rebanho. Jesus também viveu isso. Sua missão era clara, mas poucos entenderam. Mesmo entre seus discípulos, muitos duvidaram. No momento da crucificação, quase todos o abandonaram. A visão que ele carregava era grande demais para olhos comuns. E mesmo assim, ele permaneceu fiel até o fim, porque sabia que o que viria depois justificaria todo o sofrimento do agora. Isso é visão verdadeira, enxergar tão longe que você é capaz de suportar o agora com coragem. Mas atenção, visão sem ação é ilusão. E visão sem disciplina é devaneio. Ter visão não é viver de imaginação vazia, mas sim sustentar um propósito tão forte que ele determina suas atitudes diárias. O verdadeiro visionário não vive esperando as condições ideais. Ele age mesmo nas piores. Ele trabalha mesmo sem retorno. Ele caminha mesmo sem companhia. Porque dentro dele existe uma convicção inabalável de que aquilo que ele viu vai acontecer. E é aí que mora o poder. Agora pense, quantas vezes você abriu mão da sua visão só porque estava sozinho? Quantas ideias você enterrou porque ninguém acreditou com você? Está na hora de resgatar esses sonhos. Está na hora de pagar o preço da solidão se for preciso. Porque quem caminha com a multidão vai até onde a multidão vai. Mas quem caminha com visão, chega onde poucos chegaram. Se você sente que foi chamado para algo grande, aceite o fardo de ver antes dos outros. Aceite o silêncio, a dúvida, a espera. Porque tudo isso está preparando você para ser incomum. E quando chegar a hora certa, o mundo verá o que você já via desde o início. Se esse conteúdo te inspirou, deixe seu like, comente aqui embaixo o que mais falou ao seu coração e se inscreva no canal para continuar recebendo vídeos como este. Sua presença aqui é muito importante e pode transformar mais vidas quando você compartilha esse vídeo com alguém especial.